gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel the Stark Eri. E por incrível que pareça, Gatos Guerreiros é considerado uma série infantil ou infanto-juvenil. Porém, ao longo de suas páginas, são abordados diversos temas bem sérios e maduros, que vão desde preconceitos até guerras. E pois bem, hoje eu trago pra vocês um vídeo falando sobre 5 assuntos sérios abordados em Gatos Guerreiros. Mas podem ficar tranquilos que eu não vou abordar temas extremamente pesados ou perturbadores, e os assuntos mais sérios que vão estar mais pro final do vídeo, eu não vou me aprofundar a ponto de dar gatilho em alguém. Pelo menos eu espero com esse roteiro que eu preparei. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então, um assunto bem sério e atual abordado em Gatos Guerreiros que já é notado logo de cara é a xenofobia, que pra quem não sabe, é basicamente a aversão a pessoas, no nosso caso, que vêm de outros lugares, de outro país, de outro estado, até mesmo de outra cidade. E em Gatos Guerreiros, esse preconceito fica bem escancarado quando se trata da forma como os gatos dos clãs veem os gatos que não são de clãs, principalmente os gatinhos de gente, que são os gatos domesticados, já que, na visão deles, esses gatos são preguiçosos e covardes. E também, claro, por causa do Código dos Guerreiros, que diz que gatos intrusos devem ser expulsos dos territórios dos clãs e pode ser, muitas vezes, mal interpretado por isso, o que já é um outro tópico retratado na saga. Mas voltando à xenofobia, esse assunto é abordado logo no comecinho da série, com o protagonista Estrela de Fogo, que na época se chamava Ferrugem. E ao entrar para o Clã do Trovão com o novo nome Pata de Fogo, sofre preconceito principalmente de gatos como Garra de Tigre e seus seguidores, Risca de Carvão, Rabo Longo e Pata de Poeira. E ao longo da série, principalmente nos 3 primeiros arcos, esse tópico é abordado com bastante afinco, a um ponto que chega até a ficar meio irritante, repetitivo e previsível. Mas ainda assim, é um tema sério que é muito bem abordado na série. Para quem não conhece esse termo, choque cultural é quando alguém ou um grupo de pessoas se sente confuso, ansioso ou desorientado ao ser exposto a uma cultura diferente da sua. Algo que acontece na vida real, por exemplo, durante um intercâmbio em outro país. O que não necessariamente causa conflitos, mas ainda pode gerar confusão e desentendimentos. Em Gatos Guerreiros, esse fenômeno é retratado principalmente quando os gatos dos clãs se encontram com a Tribo da Água Corrente, que é um outro grupo de gatos que vive nas montanhas e que tem vários hábitos parecidos com os dos clãs, mas ao mesmo tempo tem vários hábitos diferentes, como o costume de treinar para batalhas, que é algo comum dos clãs, mas que a tribo não estava acostumada até o 3º arco, já que até então eles não precisavam se preocupar com disputas territoriais e brigas por presas, pois viviam sozinhos nas montanhas, o que mudou a partir da invasão de um grupo de gatos forasteiros e violentos, mas isso é outra história. Outra confusão e estranheza que gera nos gatos dos clãs em relação à tribo é o sistema de nomenclatura, já que os clãs geralmente nomeiam seus filhotes com base nas suas características físicas, enquanto a tribo batiza os seus a partir da primeira coisa que a mãe visualiza após dar à luz. Já que na visão de alguns gatos dos clãs, a mãe poderia ver o chão ou o teto da caverna e nomear o filho dessa forma, o que parando pra pensar seria bem estranho mesmo. Além do fato de que o nome do membro do clã muda conforme seu cargo evolui, já a tribo mantém os nomes dos seus membros, exceto o do líder, até o fim de suas vidas. Resumindo, esse fenômeno é muito interessante e, na minha opinião, muito bem retratado na saga. Desinformação. Te soa familiar? Pra mim, muito. Em Gatos Guerreiros, isso acontece principalmente no primeiro arco, quando o vilão Garra de Tigre usa sua popularidade entre os gatos do Clã do Trovão para espalhar boatos mentirosos sobre certos gatos que poderiam atrapalhar seus planos. Como seu próprio aprendiz, Pata Negra, que havia testemunhado o mentor a assassinar o representante do clã, Rabo Vermelho, levando a armar certas situações para convencer os demais membros do clã que o aprendiz era um traidor. E ele obteve esse êxito no primeiro livro, causando a impopularidade de Pata Negra entre os outros gatos do clã, menos seus amigos Pata de Fogo e Pata Cinzenta. Falando em Pata de Fogo, este, como um guerreiro coração de fogo, também vira alvo dos boatos do Garra de Tigre no 3º livro, devido ao seu conhecimento em relação aos planos malignos do representante. Claro que, ao longo da série, há vários outros exemplos do uso de charme e popularidade de certos gatos para espalhar informações mentirosas, mas eu acho que esse é o melhor exemplo.
Ok, esse tema já é meio pesado, mas ainda assim importante. O trabalho infantil já foi retratado em Gatos Guerreiros logo no primeiro livro, quando o tirano líder do Clã das Sombras, Estrela Partida, forçou filhotes a se tornarem aprendizes e a treinarem arduamente para a batalha, mesmo estes tendo menos de 6 luas de idade, o que ia contra o código dos guerreiros. E isso resultou na morte de muitos deles, como Pata de Musgo, Presa de Texugo, Filhote do Pântano, Filhote de Flor, Filhote de Calêndula e Filhote de Hortelã. E ainda por cima, o desgramado botou a culpa da morte dos 2 últimos filhotes na Presa Amarela, que, diga-se de passagem, era a curandeira do clã e a sua própria mãe. E por mais que na época ele não soubesse seu parentesco com ela, ainda foi uma atitude covarde, desinformativa, olha a desinformação aí, e malévola. De qualquer forma, o trabalho infantil foi abordado na série e esse fato mostra o quão madura e sombria a história pode ser. Agora sim, meus gatinhos, o bicho vai pegar. Porque se tem uma coisa que Gatos Guerreiros representou muito bem em suas páginas, foi o totalitarismo e abuso de poder. E o melhor exemplo que eu posso dar de longe é quando o Garra de Tigre, depois de ser expulso do Clã do Trovão, assumiu o Clã das Sombras, que estava enfraquecido e sem um líder legítimo, com a ajuda de outros gatos bandidos que haviam ajudado o Estrela Partida, tornando-se assim o Estrela Tigrada. E após isso, ele começa a espalhar a ideia de todos os 4 clãs se unirem sob seu domínio. O Clã do Trovão e o Clã do Vento não concordaram com esse acordo, mas o Clã do Rio concordou, e assim foi formado o Clã do Tigre moderno. E a partir disso, ele começou a implantar uma ideologia repressiva e ditatorial sobre seu clã, se aproveitando da regra do Código dos Guerreiros de que a palavra do líder é a lei e usando da violência para exercer poder sobre seus guerreiros, pois se qualquer um ousasse desobedecer suas ordens, este seria arduamente castigado, muitas vezes até mesmo com a morte. E além disso, ele usou o poder para pôr em prática seu desprezo por gatinhos de gente e gatos meio clã, que são aqueles que nasceram de um amor proibido entre gatos de clãs diferentes por considerá-los impuros, fazendo-os prisioneiros e aplicando-lhes castigos severos, até ordenando a morte de Pelo de Pedra, filho da Estrela Azul do Clã do Trovão e Coração de Carvalho do Clã do Rio. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu vi toda essa ideia do Estrela Tigrada de querer unificar os clãs, matando todos os gatos considerados impuros, segundo ele, e castigar severamente qualquer um que desrespeitasse suas ordens, como uma espécie de referência e até meio que uma propaganda contra o nazismo. Talvez seja verdade, talvez seja só uma coincidência, mas na minha opinião, as semelhanças são bem grandes. E bom, meus gatinhos, então esse foi o vídeo sobre 5 assuntos sérios abordados em Gatos Guerreiros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me digam vocês já haviam notado alguns desses assuntos enquanto liam a série? E vocês se lembram de mais algum assunto sério abordado nos livros que eu não falei no vídeo? Deixe nos comentários para eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações e se vocês não perderem nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveitei também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos. Eu vou ficando por aqui. Até breve, um grande abraço e tchau, tchau!